Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é motivo de alegria poder estar aqui, né? Mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Eu louvo a Deus por mais um dia que Ele tem nos presenteado, né? Quero agradecer ao Senhor também pela sua vida. Quero agradecer a você porque você está aí. Porque se você não estivesse aí, não tinha como ter esse canal, né? Então que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar seja um lar repleto da graça de Deus. Os seus filhos sejam cobertos com o manto sagrado, sejam envolvidos com o manto sagrado do Senhor, escondido, né, debaixo das asas do Senhor. Que Deus abençoe você. Então fica conosco. Se você é aquela pessoa que ama a sua família, se preocupa com a sua família. Se você é aquela pessoa, né, que assim como eu e como muitas pessoas amam a família, que é o bem-estar da família, que é o bem dos filhos, eu quero te dar um conselho. Fica nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser um vídeo que vai te dar, que vai falar o teu coração, tenho certeza. Eu tentei gravar outro vídeo, né, falando sobre mim, porque eu estava querendo gravar um vídeo falando como estava a minha saúde. Mas o Senhor me motivou, sabe? Eu senti no meu coração de gravar falando sobre os filhos, sobre a família, mas falando assim sobre os filhos, né? Filho, como discipliná-los. Esse aí é o tema do vídeo, né? Como você viu. Então, porque eu acho que mais importante não é eu falar de mim. Eu posso falar de mim qualquer outra hora, mas eu acho que o mais importante é eu falar o que Deus colocou no meu coração naquele momento, porque eu não sei o que Deus vai fazer, como Deus quer trabalhar na sua vida e na minha, mas eu estou falando para você e também estou recebendo essa palavra. Nós precisamos disciplinar nossos filhos, nós precisamos ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor e pedir a Ele que Ele venha nortear a nossa vida, nos dá força, nos dá sabedoria e muito amor pela nossa família, pelos nossos filhos. É isso que o mundo está precisando, é isso que as famílias estão precisando. Todos nós precisamos a cada dia pedir a Deus amor pelos nossos filhos, pela nossa família. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Provérbios, né? Provérbios no capítulo 22 e no versículo 6. Vamos começar por aqui, né? E diz assim: pega a sua Bíblia e vamos ler junto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Para você ver como é importante aquilo que nós ensinamos à criança, porque fica guardado na memória da criança e isso vai para o coração da criança, a ponto da criança guardar de uma forma que ela vai envelhecer, mas ela vai entender qual foi a educação, qual foi a base que ela teve quando criança, porque as memórias mais fortes que existem em nossa vida são memórias quando nós éramos criança. Eu acredito que você lembra de muitas coisas que você viveu na sua infância, seja ela boas ou seja ela ruins. E muitas famílias, muitas crianças têm passado por muitas situações dolorosas, difíceis, terríveis, que ninguém merece passar. Mas muitas crianças têm passado. São essas memórias que essas crianças, infelizmente, vão acabar levando para a sua idade adulta, porque é algo que está muito forte dentro dela. Mas nós, como servos de Deus, como povo que ama a nossa família, né, que temos temor do Senhor, nós temos que estar trazendo para os nossos filhos memórias que vai ali fortalecer a vida espiritual deles, que vai fortalecer o caráter daquela criança, vai formar o caráter daquela criança e vai fazer com que ela seja um adulto forte, um adulto temente a Deus, um adulto que vai entender qual o propósito dela nessa terra. Né? Então depende de nós começarmos já de pequeno a ensinar nossos filhos. Então eu comecei por aqui em Provérbios, mas porque é muito importante, né? Nós ensinarmos no caminho, né? No caminho, por quê? Porque nós também estamos aprendendo, nós também estamos ali a cada dia aprendendo, buscar fazer o melhor, dando exemplo para os nossos filhos, sendo espelho para eles. Não é? Eu já vi muitas pessoas falando assim: eu mando meu filho ir para a igreja, eu mando meu filho fazer aquilo. Mas nós precisamos primeiramente fazer o certo, andarmos certo. Nós temos que procurar nos esforçar para fazer o que é certo, porque nós, além de falarmos, nós vamos ser um exemplo para nossos filhos, um espelho, para que eles possam ali ser fortalecidos, ser influenciado, não somente pelaquilo que a gente fala, mas sim pelaquilo que a gente faz. E por isso que é importante os pais ser bom exemplo para seus filhos, né? Muitas vezes a gente vê as crianças falar assim: o meu super-herói favorito é aquele.
é o super-homem, é o Hulk, é isso e aquilo. E eu aprendi que eu senti no meu coração, meu filho às vezes vê desenho e eu falo, olha, o seu super-herói é o seu pai. É o seu pai, porque é quem Deus colocou para proteger você aqui nessa terra. Ele é o seu super-herói. Você tem que, primeiramente, você tem que entender isso, que seu super-herói não é aqueles do quadrinho, porque aqueles do quadrinho, quando você fica doente, não é quem cuida de você, não é quem trabalha para lhe dar o melhor. Então, eu procuro mostrar para o meu filho a importância de um pai, de uma mãe, né? Porque, assim, é o certo, né? Para as crianças aprenderem a ter valores certos e uma base, ter uma estrutura, não é isso? Fortalecer a vida da criança espiritual, primeiro através da palavra de Deus, né? E mostrando para ele a importância da família, né? E eu vou ler com vocês aqui um pouco, falando sobre a importância de disciplinar, né? A educação dos filhos envolve um processo de discipulado. Os pais ensinam a obediência não apenas para sujeitar os filhos à sua autoridade, mas também para conduzi-los à salvação e ao discipulado espiritual, né? Aí nós vamos ler aqui em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que vai falar assim, Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, assim, muitas vezes educar os filhos, disciplinar, não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa, muitas vezes, que o filho vai gostar de ser disciplinado. Mas nós, como pai, precisamos disciplinar nossos filhos e ensinarmos. No momento, ele não vai gostar, talvez ele reclame, ele não queira, e a gente vai ter que insistir, vai ter que bater naquela tecla, vai ter que permanecer insistindo. Não é fácil, mas nós não podemos desistir. E sempre com muito amor, com muito carinho, e falando para eles que é o melhor para eles, porque lá na frente ele vai ver aquilo que naquele momento foi tristeza, ele não gostou, lá na frente ele vai entender como foi bom para ele ter sido educado pelos seus pais, ter sido freado muitas vezes, puxado a rédea, ele vai entender, né? Então é muito importante a gente saber de tudo isso, né? Porque ainda que por vezes o castigo faça parte da disciplina, né? Vários outros elementos estão envolvidos na transição da fase em que o comportamento é controlado pelos pais, para a fase em que o filho desenvolve a capacidade de exercer autocontrole, né? Porque isso é importante, né? Nós ensinarmos os nossos filhos tudo enquanto eles são crianças, a gente vai ensinando aos pouquinhos ali, né? À medida que eles vão aprendendo, eles vão aprender a ter também autocontrole, né? É muito importante. E tomar suas próprias decisões, né? Porque isso aí é algo que vai também trazendo maturidade para a criança, né? O objetivo maior é que o filho escolha sujeitar a sua vida ao controle de Deus. Esse é o maior objetivo, né? Porque quando nós, os pais, passamos a ensinar nossos filhos o caminho certo, ensinarmos a ele também a educação espiritual, né? Entender qual o real valor da vida, o filho também vai aprender a se sujeitar a Deus, a palavra de Deus, ele vai ter temor. Se cada um de nós passarmos a fazer a nossa parte, muita coisa vai diminuir, muitas coisas erradas, né? Porque nós vamos estar protegendo a nossa família, muitas coisas tristes, muitas tragédias, quando nós, né, fizermos um pouco, né, um pouco mais, e nos esforçarmos, não desistirmos, estarmos atentos, né? Então eu quis trazer esse vídeo porque Deus colocou no meu coração. Sabe, eu ia trazer um outro vídeo, mas Deus tocou no meu coração de trazer esse. E eu sei a importância que é a gente falar sobre família e sobre criança no momento, nesse contexto que a gente tem vivido hoje, né? Num contexto em que o Brasil está passando por uma situação muito tenebrosa. Muitas famílias em luto, muitas famílias chorando, né? Por muitas razões, mas principalmente porque famílias estão sendo destruídas, né? Porque o inimigo tem tomado conta e muitas vezes a gente tem ficado com os olhos fechados. Nós não temos compreendido a atuação do inimigo na vida das famílias. Então nós temos que proteger. Como é que nós protegemos a nossa casa, a nossa família? É buscando refúgio no Senhor, é buscando nele sabedoria e buscando nele força, amor, para a gente poder ensinar nossos filhos e protegê-los de tudo isso que vem acontecendo. Tá entendendo? Porque é uma forma, né? A gente precisa, é a única forma que a gente tem, né? Ensinar a criança a obedecer
a Deus. Nos dias em que não tiver, porque nos dias que não tiver mais a proteção dos pais, a criança vai saber. Porque vai chegar um momento em que nós não vamos ter como proteger nossos filhos. Nós não estaremos mais aqui. Mas nós precisamos educar ele para que eles venham se preparar para a vida, para saber que eles não estão só. E quando a gente prepara o nosso filho a ter uma comunhão com Deus, quando nós ensinamos a ele a importância deles confiarem em Deus, quando nós ensinamos a ele a importância do sacrifício de Jesus e que Jesus morreu na cruz para nos dar salvação e que ele não nos deixa só em nenhum momento e que ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, quando nós ensinamos isso para os nossos filhos, eles vão estar fortalecidos. E quando chegar a hora em que nós não vamos mais estar aqui, porque os pais vão uma hora partir, os filhos vão saber que eles não estão só. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos e passar amor. E eu queria falar, né, também, nós precisamos estar ligado. Eu fiz um vídeo anterior a esse, né, falando sobre o que está acontecendo com as crianças, como nós devemos cuidar das crianças. Nós devemos estar ligados com os sinais que as crianças estão dando. Nós precisamos observar nossos filhos, nós precisamos, quando estiver dando banho, olhar, sabe, a criança como tá, sabe, tudo que a gente achar que não é normal, a gente procurar ajuda, entendeu? E você também, você que cuida de criança, também tem esse papel. Sabe, eu acho que não custa falar, não custa a gente falar, estar alertando, né? Também está trazendo essa palavra, sabe? Porque é muito doloroso o que a gente tem enfrentado, que a gente tem visto no país. O país da gente está gemendo, o Brasil está gemendo, o Brasil está chorando, o Brasil, as famílias estão clamando por ajuda. Então eu também quero falar para vocês, vamos nos unir em oração, vamos estar em oração pelo nosso país, pelas famílias e principalmente pelas crianças, né? Pelos idosos que estão sofrendo. É muita violência, né? Mas nós temos o papel de proteger a nossa família. E como é que nós protegemos? Em oração, apresentando ao Senhor, buscando a Deus refúgio, buscando nele o refúgio, né? É assim que a gente vai buscar ajuda e buscar a solução, buscar ter o socorro, né? Então, assim, o papel dos pais é educar os filhos, ensinar no caminho que eles devem andar, porque isso é a base para a vida inteira do ser humano, né? Mas amar é algo que a gente precisa exercitar todo momento em nossa casa, buscar, pedir a Deus que Ele coloque em nós o amor verdadeiro, o amor pela família e proteger o máximo que a gente puder. Só nos cabe isso aí, né? Porque o impossível Deus faz, mas aquilo que é possível nós temos sim que fazer. Nós não podemos delegar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele já falou que aquilo que é impossível Ele vai fazer. Mas tem coisa que nós sim podemos fazer pelos nossos filhos, pela nossa família, né? Então é isso, né? Que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família, e vamos estar protegendo o nosso lar, blindar a nossa casa com a palavra de Deus, blindar a nossa casa com oração, orarmos pela nossa família, orarmos pelos nossos amigos, orarmos pela nossa nação, que também é a nossa casa, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família. Forte abraço da irmã Penha. Se Deus quiser, eu estarei aqui gravando outros vídeos, né? Seja feito conforme a vontade do Senhor. Mas que Deus te abençoe, tá? É uma alegria muito grande estar aqui. Então eu deixo meu abraço para você, de todo o meu coração.